não é isso? E a mesa já está posta. Então talvez você vai comer de parte que o outro não come. Então na hora do intervalo que você estiver comendo, naturalmente você vai compartilhar com o outro daquilo que você comeu e ele não comeu da mesa porque a mesa é muito grande. Então, como escolhido para essa disciplina, eu quero dizer para vocês que eu não sei tudo, né? Então se você tem qualquer informação que possa contribuir com a aula, levanta a sua mão e fala: professor, eu posso colocar uma colocação? Porque o professor não gosta muito de pergunta, porque pergunta às vezes ele não sabe, constrange o coitado do professor, né? Não é isso? Então se você tem qualquer colocação, você levanta a mão e fala: irmão, posso fazer uma colocação? E aí você abençoa a sala junto com o professor nessa manhã. Amém? Vamos orar? Pai, nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã. Te glorificamos pela Tua presença, Senhor, pela escolha sobrenatural das nossas vidas, por saber que quando éramos pecadores, estávamos no pecado, na destruição, o Senhor nos amou, nos escolheu. Por isso, Senhor, nessa manhã nós queremos submeter todo o nosso intelecto, a nossa razão, ao Espírito Santo de Deus. Que Ele seja o nosso mestre a ensinar. Que cada palavra compartilhada nessa manhã, que cada experiência com o Senhor compartilhada nessa manhã, possa, Senhor, falar ao nosso coração. Que a nossa alma nessa manhã possa se regozijar na Sua palavra. Ela possa, Senhor, receber do Senhor garantias de que está segura, está ancorada no Senhor. Por isso eu te agradeço por esses momentos que nós ficaremos juntos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom dia, bom dia. Como nós temos um número reduzido de aulas, nós vamos passar por todos esses livros aqui, os livros históricos. Nós começaremos hoje por Josué, por isso eu não vou me deter muito em algumas histórias. As histórias que têm uma relevância e uma lição espiritual que nós podemos tirar para as nossas vidas, né? E para nosso serviço na casa de Deus, como líderes, como ministros da palavra, aí nós comentamos ela. Algumas nós vamos pular, beleza? Para que nós possamos conseguir. Eu vou até uma parte do negócio e depois eu passo a bola para vocês com um trabalho em que vocês farão aqui na frente, expondo as aulas do fim do curso, tá bom? Para dar oportunidade para todo mundo. Então, a primeira aventura nessa manhã é com Josué. A música é Vem com Josué lutar em Jericó. Isso aí da minha época. Josué, depois o livro dos Juízes. Aí, como Deus é sobrenatural e ama, tem uma bela história de amor no meio desse trajeto. Nós temos Ruth, né? Depois nós temos o livro de Samuel, o livro do Reis, Crônicas. Depois nós temos Esdras, Neemias, e aí nós temos também outra história de uma mulher fantástica chamada Esther. O outro bloco de livros já faz parte dos livros poéticos, e aí já é outra disciplina, ok? Também tem outra conotação, tanto histórica quanto espiritual para nós. Beleza? Ó, não precisa ficar muito quietinho não, tá? Pode falar bastante. Então vamos lá? Então, uma curiosidade já, os livros de Samuel, Reis e Crônicas, eles estão divididos na nossa Bíblia, mas é simplesmente uma questão de logística. O livro é um só, mas porque o rolo era muito grande, né? Então, para melhorar a tradução, a organização, quando Esdras faz a compilação, esses livros acabam sendo divididos e existe então 2 livros. Assim como todos os livros da Bíblia que são divididos em 2, eles foram feitos isso por causa da logística mesmo, de ter um volume menor, ter um rolo menor para carregar, beleza? Porque nós não tínhamos livros como esse hoje, né? Nós temos aqui 66 livros mas nós temos 66 livros também num aplicativo hoje, né? Então as coisas se tornaram muito práticas. E nós caminhamos para coisas mais sobrenaturais ainda. Como nós estamos aí batendo a nossa porta, a inteligência artificial.
Eu não sei até que ponto a inteligência artificial vai nos impactar de forma positiva ou de forma negativa, né? O fato é que ela, quando se debruçar sobre um livro ou sobre um discurso, ela vai muitas vezes chegar a conclusões que nós não chegamos com a razão humana. Então, vai ser tempos que nós vamos decidir, o pregador, todo mundo que usar uma inteligência artificial vai ser ótimo pregador, não é isso? Então vai ser um tempo em que a dependência de Deus no secreto será um tempo muito valioso. Quem tem experiências com Deus real no secreto vai ser um tempo bom. Agora quem não tem pode se perder no meio de tanto de sugestões que existe por aí disfarçado de tecnologia. Fala. Sim. Para você ter uma ideia, alunos do sexto ano agora estão craques em redação. Porque eles pedem para a inteligência artificial e só copiam. Não é isso? Não. Em que isso prejudica? O imaginário da criança, né? A criança depois vai ser um analfabeto tecnológico. Porque ele não vai funcionar. Ele tem dificuldade depois de conceituar as coisas, né? De usar a razão para gerar conceitos. Então, hoje já existe uma dependência muito grande. Quer ver uma coisa chata na célula? É que você está ministrando e as pessoas estão pesquisando. Não é isso? Não sei se é chato, se é boa. Né? Mas a hora que tu pede para alguém fazer um conceito de um assunto, ele tem a dificuldade de usar a mente, a razão, o intelecto para gerar conceitos. Não é isso? Sim. Não. Isso. Isso. Então, beleza. Quem esteve comigo nos livros, no Pentateuco, nós fomos até a morte de Moisés ali, né? Pessoal estabelecido nas campinas de Moabe, Moisés morto, e agora nós precisávamos de um líder que avançasse com todo esse povo para direção da terra que Deus havia prometido. Moisés não entra, mas Josué escolhe. Então aqui Josué vai cuidar dessa coisa, do estabelecimento, né, do povo de Deus na terra prometida. Então Moisés tem a sua missão cumprida, que é libertar o povo da escravidão, mas Josué tem a missão de introduzir eles na terra prometida, com todos os desafios. E aí Deus precisava de alguém que fosse guerreiro, né? Porque era necessário a guerra para que fosse feito essa distribuição. E a pessoa escolhida foi Josué. Bom dia. Então o livro recebe o nome do personagem principal e tem esse significado aí que Yahvé é Salvador. Então, a palavra Josué possui a mesma raiz que Jesus, José e Oséias. São informações adicionais. Aqui embaixo. Deixa eu aprender a usar o negócio aqui. Isso.
A frase que ressoa por todo o livro é preparar e passar e possuir. De Gênesis até Deuteronômio vemos Deus fazendo muitas promessas, mas aqui nós temos o cumprimento e a fidelidade de Deus. Então é um livro motivacional, não é isso? Quer falar de motivação? Fala do grande Josué, né? Um guerreiro motivado, não é isso? Vamos lá. A autoria do livro. Então tem uma informação interessante aqui. A não ser no capítulo 24, versículo 26, não se diz que Josué tenha feito uma narração dos eventos contidos no livro. Pode-se dizer que o livro, de fato, seja anônimo. Não existe prova concreta da autoria dele, de Josué, né? Mas se alguém escreveu o livro, a outra pessoa que escreveu, ele usou informações e algumas coisas deixadas pelo próprio Josué, que era o cara das informações. Vamos lá, gente. Deixa eu ficar de lado aqui. Então tem alguns pontos especiais sobre Josué. Então vamos ver ele. Ele veio depois da morte de Moisés. Seu nome tem o mesmo significado que o de Jesus. Aponta para o Senhor ressurgido, que leva o seu povo para o pleno gozo da salvação. Ele é nosso advogado, conduz a vitória, reparte a nossa herança, é o capitão da nossa salvação. Então todos esses requisitos, eles são muito parecidos com os requisitos que existem em Jesus, não é isso? Muito bem. Então o livro, ele vai abranger essa data aqui. Aí tem um cronogramazinho. O livro vai estar dividido nessas partes aqui, né? Do capítulo 1 ao 5, até o versículo 15, os preparativos para entrar na terra. Eles pararam nas campinas de Moabe, todo mundo ficou ali. Tinha o rio Jordão e logo em seguida eles chegariam na terra prometida, já de cara com a cidade de Ai, né? Ou com a cidade de Jericó, desculpa. E dos capítulos 6 ao 12, nós temos a conquista de Canaã. Do capítulo 13 aos 21 e 45, a divisão da terra e depois a mensagem final. É interessante que Josué, ele não conquista todas as terras. Chegou um ponto que eles fizeram a divisão e entraram num acordo. Ó, aqui vai se estabelecer a tribo do Filipe. Mas a terra não era do Filipe ainda, porque alguém morava lá. Então reunia todos os irmãos, o exército ia lá, tomava a terra e o Filipe estabelecia a posse lá. Então chegou um ponto que eles fizeram essa divisão e não tinha ainda a posse da terra. Mas pela promessa de que o Senhor tinha dado, que eles eram os possuidores dessa terra, que eram os donos dessa terra, eles avançavam na guerra. O que aconteceu foi que eles foram perdendo a essência da fé, e conforme foram perdendo a essência da fé, eles começaram a ficar atemorizados com essa batalha de tomar a terra. E aí muitos deles começaram a fazer alianças com os povos que moravam nessa terra. E aí foi um problema sério, entendeu? Você pegar aquilo que o Senhor deu para você, Ele fez uma promessa, Ele deu, pode ir lá com os exércitos que eu vou dar para você, eu vou abater esse povo e você vai assumir. Você por temor, por ser bonzinho, por conluio com o mundo, aí você vai lá e negocia, deixa o povo aqui e tal, né? Vamos ser amigos, né? Vamos fazer uma aliança e tudo. E essas coisas aconteceram também durante a repartição dessa terra. Então aqui os preparativos para a terra. Essa é a primeira. O povo de Israel está acampado ao lado oriental do rio Jordão, planície de Moabe, como eu falei. Então Josué dá uma ordem ali para o povo abastecer de mantimento, preparar, né? Isso aqui vai do capítulo 1 ao 5. Então nós vamos ver 3 eventos que são importantes. Então Josué fala para o povo: ó, se prepare, né? Porque nós vamos entrar. Então, estão comigo, tem mantimento, e agora nós vamos. Tiveram um tempo para si. E aí os preparativos para entrar na terra prometida. Uma das primeiras histórias e mais belas que existe é a Jericó, não é isso? Então, eles foram fazer uma visita e dar uma olhada como que era a cidade. Certificaram de que a cidade era uma cidade fortificada, não é isso? Com muros
extremamente poderosos. Mas eles chegam ali e eles começam a olhar as fragilidades da terra e encontra Raabe, essa mulher. E segundo a história, ela mora ali na divisa dos muros da cidade. E Josué vai. Alguns pensadores, alguns teólogos dizem que essa Raabe, a Bíblia chama ela de a meretriz, ela tinha um negócio ali naquele muro, né? Ela mantinha um negócio, uma casa de programa ali, né? Então Josué foi logo no lugar que podia ter informação da cidade. Então eu creio que naquele lugar iam soldados, iam moradores, né? Iam as pessoas que buscavam esse tipo de serviço. E era um lugar propício para se ter informações, né? Então, para você ter informação, você tem que ir no lugar que tem informação. Então, quando Josué começa a perguntar e depois revela o seu plano, essa mulher vê uma oportunidade em Josué de ser livre dos cananeus, né? Porque provavelmente eles eram opressores, era uma marca do povo que era opressor. Ela vê, opa, e ela faz uma aliança ali, né? Quando ela esconde os espias, ela faz uma aliança com Josué. Josué pede para ela colocar um sinal no lugar que ela mora, né? Morava, para que quando acontecesse a ruptura dos muros, ela fosse preservada. Não só ela e também a sua família. E é interessante que a preservação da herança dessa mulher é tão poderosa que ela é inserida na genealogia de Jesus, né? Nós vamos ver depois que Ruth é filha dessa mulher. Então, olha como eu falei ontem, que quem tem um encontro pessoal com o Senhor ou com Jesus, ele tem a sua vida transformada. E o impacto é tão grande que gera transformações para os seus descendentes. Não é isso? Para os seus descendentes. Um encontro aqui com essa oportunidade fez com que todas as gerações que viriam após essa mulher fossem impactadas pela decisão dela de abrigar esses homens. Estou falando muito rápido. Desde ontem que eu estou comendo palavra, entendeu? Eu estou me perdendo nas palavras. Acho que estou um pouco ansioso. Então aqui eles vão passar o Rio Jordão, né? Então é a primeira vez que os homens passam pelo meio de água, né? A segunda vez que o Senhor vai ter que dividir águas para esse povo passar no meio. O Rio Jordão não foi diferente. Então aqui tem uma simbologia importante para nós. A passagem pelo Mar Vermelho é um tipo de redenção. Tirar da escravidão e trazer para a liberdade. Redimir, não é isso? Agora, a passagem pelo Jordão aponta para a nossa morte com Cristo, né? Então aqui nós estamos entrando numa nova vida, deixando a vida velha para trás, né? Vamos lá. Então aqui diz que os sacerdotes entraram primeiro com a Arca da Aliança, e quando eles se posicionaram no meio do rio, não é isso? Eles pararam ali e as águas foram represadas. O Jordão não é um rio tão grande, mas eu creio que teve uma represa legal. Pelas fotos que a gente vê, não é tão grande, mas deu uma represa legal. Então, depois que todo mundo passou, os sacerdotes saem de dentro do rio, não é isso? E aí eles fazem um memorial, né? Então 12 pedras foram postas no leito do Rio Jordão. Josué mandou que tirasse 12 pedras de dentro do rio e colocasse na sua margem, lá fora, e tirasse 12 pedras de fora e colocasse dentro. Então aqui 12 pedras foram postas no leito do Jordão, no lugar onde a arca parara, e 12 pedras foram tiradas do Jordão e levadas para a terra prometida. Pela fé nós somos incluídos em Cristo, de maneira que fomos sepultados com Ele pelo batismo. As pedras que ficaram dentro do leito do rio, essas pedras simbolizavam isso, o nosso batismo, o nosso sepultamento, porque as águas cobriram esse memorial, não é isso? Agora as 12 pedras que foram tiradas, essas pedras foram levadas para a terra prometida. Então nós somos ressurgidos com Ele para que andemos em nova vida na semelhança da sua ressurreição. Que simbolismo importante. Interpretar as Escrituras, conhecer o seu valor simbológico,
é fantástico para a compreensão de textos e também do Novo Testamento. Ninguém é bom no Novo Testamento se não conhecer o Velho Testamento, porque existem figuras de linguagem que estão no Velho Testamento que são importantes na interpretação desse Novo Testamento. Então, isso aqui eu vou passar. Então, essa cidade Vamos passar aqui. Uma coisa interessante. Quando alguns escavadores, anos depois, foram ver as ruínas de Jericó, fazendo um trabalho arqueológico, então eles descobriram algo interessante. A cidade, a explosão que derrubou os muros da cidade, não os derrubou de fora para dentro. Derrubou de dentro para fora. Por quê? Porque algum racional podia dizer assim, empurrar o muro até cair, né? Agora vai dizer, o próprio povo de Jericó derrubou o muro para Josué entrar? Difícil, Deus é fantástico, né? Porque ele coloca certos fundamentos que são inquestionáveis para a razão humana. Nesse caso ele estava mostrando sobrenatural. Depois a arqueologia foi lá e disse, cara, Deus é soberano. Fala, João. De enviar apenas alguns homens seguindo uma orientação natural independente de Deus. Deus não se compromete com obra humana, né? Deus não tem compromisso com aquilo que eu faço na minha carne. Deus só tem compromisso com aquilo que eu faço debaixo da direção dele. O terceiro erro foi não buscar a direção de Deus para a luta, o que aconteceu, como eu falei. Vamos lá. Já falei. Vamos lá, vamos falar sobre esse aspecto aqui. E a luta contra a carne. Existem dois fatores que fazem a luta contra esse inimigo, a carne, particularmente difícil. Nossa relutância em reconhecê-lo como inimigo e identificá-lo. Na realidade, até gostamos da nossa carne. Cuidamos dela, malhamos, né? Damos suplemento, né? Fazemos tudo para ela ficar bonita, viçosa, não é isso? Vamos lá no cirurgião plástico. Fica legal, né, gente? Tem que ficar bonito. Ele está por dentro e faz parte de nós. Nações, cidades, igrejas e pessoas são destruídos pelo inimigo interno. A única batalha que os israelitas perderam na conquista da terra prometida foi a batalha em que a derrota não veio de fora, mas de dentro, como eu falei. E é interessante que uma vez tinha um hino que cantava no louvor, e ele dizia que o diabo está debaixo do meu pé. E o refrão parece que o diabo sai do meu pé. E no slide colocaram um cachorro agarrado na barra da calça de uma pessoa. Eu falei assim, esse slide, essa informação, ela está omitindo uma verdade. Porque o nosso inimigo não está fora, ele está dentro. E às vezes nós crentes temos a dificuldade de discernir o que é tentação e o que é provação. Não é isso? Então, por isso que tem crente muitas vezes que está sendo tentado e pensa que é provação. E tem crente que está sendo provado pensando que é o diabo. Então, toda tentação vem de dentro para fora. Então, o diabo não te tenta com aquilo que você não gosta. Se você não gosta de alface, ele não vai colocar na sua frente. Agora, se você gosta, ele vai oferecer isso, porque é o que você gosta. Agora, a provação não. É algo externo que aconteceu, que teve um impacto na sua vida e que você tem que resolver. Não é isso? Um rapaz fez um vídeo outro dia, um pastor, e ele disse que na maioria das vezes, crentes dizem que estão em prova. Mas na maioria das vezes não são provas, são consequências das escolhas que fizeram. Existe uma diferença entre prova e consequência daquilo que nós fazemos. E aí ele diz um exemplo bem difícil, né?
Porque ele disse assim que a irmã diz, pastor, estou numa prova, meu marido está lá no sistema prisional, né, e Deus está me provando. E ele fala, desde quando? Quando eu conheci ele já era mais ou menos do crime, né? E aí eu casei com ele. É prova ou consequência? Consequência, não é prova. Não. Aí ou o outro, né? Pastor, meu marido está tomando muito, então, né? Está perdendo o controle de vez em quando, né? E estou numa prova. Ele falou, não é prova, irmã. Tantos rapazes que não bebiam, tentou chavecar a senhora, e a senhora nem bola deu para ele, né? Caiu na do bebum e agora está chorando, irmã, né? Então, chupa essa manga. Desculpa aí, podia falar não. Vai lá. Então, nas suas cartas às 7 igrejas, no livro de Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo fez advertência, não contra o inimigo externo, mas contra os que se achavam dentro deles, ou delas. O que mantinham o ensino de Balaão, dos nicolaítas e da mulher Jezabel. Então, o Senhor adverte muito a questão da manipulação e a questão de poder dentro da igreja, não é isso? E é por isso que a dificuldade de existir escalas de poder dentro de uma igreja, quando todo mundo é servo, é muito grande. Porque eu entendo que eu sou servo. Se eu estou para te servir, não existe escala hierárquica, né? Acho que o único que tem graduação aqui é o Wagner, que é apóstolo, né? Ele não está aqui, mas eu posso falar dele, porque ele já... Então, quando nós entendemos que nós somos servos, não tem... Quem é que gosta de falar assim, esse é o escravo João? Né? Não tem fama nisso, né? Não tem valor nisso, né? Mas, durante muito tempo, a igreja sofreu, padeceu por criar essas escalas hierárquicas, que é a doutrina de Nicolai. Não é isso? Então nós temos que ter cuidado disso. E Jezabel é todo tipo de manipulação. Existem líderes que são manipuladores? Existem. Agora você é meu discípulo, você só pode andar comigo. Como, rapaz, que você vai viajar e não pediu minha permissão? Não pode, irmão. Que é isso? Não pode. Agora a sua vida pertence a mim, né? E aí eu quero que você viva as minhas experiências. Né? E as pessoas passam a criar uma dependência e não crescem, não amadurecem, não têm suas próprias experiências no Senhor. Então, como eu falei ontem, esse coletivismo é algo ruim. Então nós precisamos ter independência e ter o quê? As nossas experiências diante do Senhor. Às vezes algumas experiências do irmão motivam a gente, mas o que vai edificar a nossa vida são as experiências que o Senhor vai dar para nós, né? A minha foi diferente da do João, do Jesus, que é diferente do Irineu, né? Nós passamos por provas às vezes semelhantes, passamos. E às vezes o Senhor age de um jeito com um e age de um jeito com outro. Então a dinâmica da carne, ela vai usar os nossos sentidos, né? Os nossos sentidos, eles são bons, mas às vezes eles são uma entrada para isso. Então a sua ação dos sentidos é assim. Muitas vezes, quando nós vemos algo, a atitude mental. A segunda, na progressão dos nossos sentidos, cobiçar. Quando eu quero aquilo para mim. Até aí não é pecado, né? Não é isso? Quando eu quero aquilo para mim. Mas quando eu tomo, quando eu faço, né? Aí o pecado foi concebido. Não é isso? Os jovens aí, né? Às vezes você olha para uma menina, você fica doidinho, né? Não é isso? Tem pecado nisso, irmão? Não, é natural isso aí. Né? Natural isso aí. Às vezes a menina olha para o rapaz e sente um tremor, um calafrio, né? Porque aquele rapaz incomoda ela. Gosta de ficar perto dele no culto, né? Toda vez que vê ele, o coração bate mais forte. Normal isso. Nós somos seres hormonais, não é isso? Pode ver que os adolescentes aí estão saindo umas cobrinhas assim pelo nariz. Tudo hormônio, né? Eles estão vivos, eles estão potentes, né? Normal. Lidar com adolescente é bom porque eles são animados, né? A nossa vida é construir cerca para eles, né? Mas mesmo assim, o serviço deles é pular as cercas que nós fazemos, né? E aí nós, como pais, temos que ter sabedoria para educá-los no temor do Senhor. Levá-los às experiências, né? E às vezes usando as experiências negativas como degraus para que eles possam se render ao Senhor.
Aí depois de corrigido o pecado lá, né? Acã morto. O Senhor dá instruções sobre a batalha e então o povo alcança a vitória. O pecado de Acã nos mostra a seriedade da unidade do corpo. Quando apenas um homem peca, toda a obra pode ser afetada. Pela negligência de um só crente, Deus pode deixar de abençoar. Nós vimos ali que houve 3 aspectos, né? Independência de Deus, né? No cálculo mal feito ali, e o pecado de Acã, não é isso? Onde ele não era para pegar nada do despojo, e ele vai e toma parte do despojo e esconde, né? Então todo mundo sofreu, ele foi uma parte que fez com que o povo sofresse. Corrigido o erro, vamos de volta para a cidade de Ai. E aí eles caem numa cilada agora. Quando nós olhamos no mapa, Gibeá, a terra dos gibeonitas, está lá na ponta, mas os gibeonitas souberam da mensagem. Josué entrou, passou o Jordão, pisando no seco. Olha a mensagem. E destruiu o muro de Jericó. Tomou a cidade de Ai. Então, passou o rio com os pés no chão, sem nadar. Tomou a cidade de Jericó e tomou a cidade de Ai. Os gibeonitas fazem o quê? Temem. Fala, esse cara é louco, né? Então já vou me precaver, fazer uma aliança com ele. Então o que eles fazem? Eles usam roupas velhas, né? Fingindo um propósito de paz. Pegam a provisão deles, colocam os pães lá embolorados lá dentro do saquinho, né? Para dizer que vinham de longe, estavam cansados, era um povo fraquinho, né? Como nós somos dependentes, né? E tal. E incrível que o Josué cai nessa, gente. Cai nessa. Cilada, cai nessa. Então, isso serve para o discipulado, né? Não é isso? Então, quando você encontra alguém muito mimimi, muito coitadinho, sempre vítima de tudo, cuidado, irmão. Estrutura de orgulho. Talvez essa pessoa seja mais orgulhoso do que o altivo, né? Não é isso? As estruturas de orgulho, elas se destacam principalmente com os complexos de superioridade e de inferioridade. E o de inferioridade, ele é difícil de identificar porque ele veste uma capa de bonzinho, né? O superior não, o cara que tem complexo de superioridade, todo mundo já odeia ele, né? Porque ele se acha mesmo, né? Todo mundo já odeia ele, né? Agora o de inferioridade é difícil. Nossa, como aquela Márcia é gente boa, né, rapaz? Tão meiguinha, né? Mas aí você não sabe por trás o que tem, né? O que esconde, o que se aloja dentro disso. Beleza, vamos lá. E aí, por que Josué erra nesse aspecto? Por causa da palavra de Deus. Eu nem gosto de falar muito nesse assunto hoje, né? Então, aqui, Êxodo 34:12, eu esqueci de colocar em negrito. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada. Não é isso? Abstente. Olha, Josué, vou te dar uma ordenança aqui. Não faça. Eles são um povo, nós somos outro. Nós temos os nossos valores, os nossos costumes. Para que misturar? Então, a aliança com os povos vizinhos era uma cilada para Israel. Mas por quê? Porque os induziria ao casamento misto. Muito bem. E aí, Deuteronômio 7:3, a ordenança do Senhor. Quando ele se estabelece na Campina de Moabe, foi um tempo em que Deus, ali no Deuteronômio, Deus repete as leis. Por quê? Porque muitas das pessoas que estavam reunidas ali, a maioria na verdade, só alguns eram velhos, né? A maioria dos que estavam ali não viram o Mar Vermelho abrir, não participaram dos milagres que houve no deserto. Então agora eles tinham somente as histórias que os seus pais contavam. Os que tinham visto todos esses milagres, a maioria morreram. Então, essa reunião na Campina de Moabe foi uma reunião para que o Deuteronômio se manifestasse ali, o esquema pedagógico de Deus. Deus vai repetir as histórias, as experiências, mostrando para o povo como que ele agiu durante todo esse tempo na vida desse povo.
E depois de feito isso, o livro de Deuteronômio é isso, essa regra está no Deuteronômio, Deus vai dizer para eles, ó, vocês vão entrar em Canaã, não é isso? Vão conquistar todas as cidades, porque a terra é de vocês. Eu prometi, vou dar. Agora, tem algumas ressalvas. Nem contrairás matrimônios com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para seus filhos. Regra é clara, né, Arnaldo? Não tem nem que chamar o VAR, né? Tem nem que chamar o VAR. Então aqui, gente, ó, o casamento misto oferece 3 possibilidades. A conversão do cônjuge incrédulo, 75% não se converte. É estatística de queda de avião, gente. Eu fiz uma estatística outro dia, lá em casa com a Maria, e nós fizemos uma estatística que é batata. 25% converte, 75% não. Né? E aí, muitas vezes fica aquela coisa, né? A esposa querendo puxar o marido para o Senhor, e ele com aquela malemolência, né? Não se entrega, não se rende, né? Não gosta da igreja, não gosta dos irmãos. Já é até crente, mas é aquela coisa meio barro, meio tijolo, que não se define, não é isso? Tem muita gente assim. Outra coisa que pode acontecer, o esfriamento espiritual do cônjuge crente. Então ele vai andando ali, andando. Às vezes ele até coloca uma célula na casa dele com aquele marido que não ajuda. E ela fica ministrando lá e ele só frequentando reunião. Né? Ah? Porque existe uma dificuldade na carne, né? Dificuldade. Uma dificuldade. Por isso que o importante é você escolher quem é do Senhor. Essa questão de vestir a camisa, você vê que uma pessoa ele pode ir lá pro mundo e para outra nação, mas se você perguntar para ele onde você quer morrer, eu quero ir para o Brasil de volta para morrer. Essa questão de nacionalidade ela é muito complexa. Pessoa que casa com um cônjuge que não pertence ao Senhor, ele vai ter que orar muito, porque o novo nascimento é algo do céu. Orar muito para que essa pessoa se converta. Então, irmão, poupe tempo, né? Já fique de olho naquela menina que já está buscando o Senhor, naquele rapaz que já está gerando vidas no Senhor, que gosta, que ama o Senhor, porque ele não vai te dar trabalho depois. Oi. Eu não coloquei. Tem. Aqui, geralmente, é o esfriamento espiritual do cônjuge ou a solidão espiritual do cônjuge crente. Eu não coloquei essa estatística. Mas, e a cada dia, gente, eu creio que está aumentando, né? Porque divórcio não era uma coisa normal no meio do povo de Deus. Hoje já é, né? E quando as pessoas leem a regra lá, Deus odeia o divórcio, mas se você ler o resto do texto, diz o quê? Mas o homem também que cobre de violência o seu lar. Então, se a mulher está apanhando lá, irmão, Maria da Penha nele, né? Não é não? Maria da Penha, ué. A lei é o quê? Ela é ministro de Deus. É ou não, gente? A Bíblia diz que a lei é ministro de Deus. Ela é serva do Senhor. Ela serve para correção. Não é isso? Então, se você vê que a mulher está em insegurança, o que você vai fazer? Deixar ela morrer? O feminicídio bate a porta, né? Então, a lei é ministro do Senhor. Mas eu não gosto de falar muito desse assunto não, tá? Então, aqui, o profeta Amós diz, andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo, gente? Não anda. Outra coisa, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? O que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia há
Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Aqui é Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele dá essa determinação. Ele faz esse questionamento para os irmãos em Corinto. Irmãos, existe comunhão? Vamos pensar de forma racional? E aí o problema das alianças é um negócio interessante, porque essa aliança feita com os gibeonitas lá, que vestiram aquela roupa de piedade e tudo, e Josué fica com pena deles, faz uma aliança dele, né? Então, 400 anos depois da aliança firmada por Josué, o rei Saul matou os gibeonitas. Ai, Saul, fez macaca, hein? Foi lá e passou a espada nos gibeonitas, né? E nos dias do rei Davi, houve fome de 3 anos consecutivos por causa da quebra dessa aliança. Consequência, 400 anos depois. Então, houve em dias de Davi, 2 Samuel 21, uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los nos seus zelos pelos filhos de Israel e de Judá. Agora, quem se levantou para resolver o problema da aliança? É o próprio Senhor. Você não é obrigado a fazer aliança, mas se fizer, o Senhor é testemunha contra você, se você for infiel com a aliança. Então vamos lá, entender a manifestação do Senhor como juiz nessa causa, né? Em primeiro lugar, 3 anos de fome. O povo, a nação toda sofre. Criança morrendo de fome, o gado perecendo nos pastos, prejuízos financeiros imensos, lares desesperados em virtude da quebra de uma aliança firmada há 400 anos. Em segundo lugar, 7 filhos do rei Saul enforcados. Os gibeonitas pediram 7 filhos de Saul para serem enforcados. 2 filhos de Rispa e 5 filhas de Merabe, que são mulheres de Saul. Então, a ira de Deus se apartou de Israel. Então, quando Davi vai lá nos gibeonitas e diz assim: o que eu posso fazer, já que nós quebramos a aliança com vocês, para reparar? Aí os gibeonitas dizem: 7 da casa de Saul nós queremos matar. Aí Davi manda buscar os 7, entrega para os gibeonitas e eles são enforcados. Para resolver uma aliança quebrada, né? Então é muito sério, né? Então aqui essa história inspiradora. Caleb, o cara que se manteve intacto, a sua fé não se abalou diante de tudo aquilo que ele viu, né? Ele experimentou todos os milagres, mas quando ele foi colocado de frente com os gigantes, com o povo armado da cidade de Canaã, ele não tremeu na base. Ele olhou para a promessa do Senhor e disse: Deus prometeu, ele dá, ele nunca falhou. Não é isso? E Caleb aqui, com 85 anos, ele era um dos espias quando lá foram enviados lá de Cades Barneia para espiar a terra, a primeira vez que eles foram espiar, né? Ele creu, né? Josué deu a Caleb a cidade de Hebrom por herança. Caleb nos serve de advertência para que também entremos na posse da nossa herança. Então, todas as coisas são vossas, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, ou o mundo, ou a vida, ou a morte, ou as coisas do presente, ou as futuras, tudo é vosso. Então, Caleb crê. Josué e Caleb foram os únicos que não se corromperam quando foram enviados diante da terra. E aí, Deus deu essa cidade aqui para ele como herança, que é a cidade de Kiriat Arba, que nós chamamos de Hebrom. É uma cidade importantíssima até hoje, né? A imagem é meio ruim, mas é uma cidade importante. Então vamos lá, começando ali a divisão da terra. Olha lá, a tribo de Manassés ficou dividida pelo Jordão. A tribo de Simeão teve sua herança misturada com a de Judá e mais tarde desapareceu. A tribo de Dan conquistou para si a região de águas de Merom, por ser a sua herança muito pequena. Então vamos lá. No capítulo 32 do livro de Números, vemos a tribo de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés pedindo a Moisés para ficarem habitando na terra de Gileade,
que ficava do lado oriental do Jordão, né? Eles falaram assim: nossa, essa campina aqui é tão importante, né? Tão legal. Nós não queremos passar para o outro lado. Deixa a gente aqui, nós somos criadores de gado. E aí Josué faz o quê? Dá. Será que eles queriam criar gado mesmo? Eles estavam com medo do outro lado. Mas mesmo assim, nós vemos depois na história que eles cruzavam o Jordão cada vez que tinha combate para ajudar os seus irmãos na conquista da terra, né? Então, em primeiro lugar, demonstra egoísmo de ficar com a parte mais fácil, sem se preocupar se os outros já alcançaram ou não as suas posses. Então, o meu primeiro. Em segundo lugar, demonstra a indolência, ou seja, a comodidade de ficar em um lugar onde não havia inimigos para serem derrotados. Então, a indolência e a autopreservação são dois grandes problemas no meio do povo de Deus. Há muitos que procuram apenas conforto e são poucos os que se dispõem ao desconforto da obra de Deus. Então, olha só. Há um tempo atrás eu montei uma turma para ministrar, eu não chamo de curso não, né? É uma capacitação nos relacionamentos, né? Então, eu falei com Maria assim, eu falei com a Maria assim, eu quero só 3 casais, porque esse monte de gente não dá não. E aí um foi falando para o outro, acabou que nós ficamos em 8 casais. Você imagina a luta que foi. Nós ficamos 2 meses nos reunindo. O final foi lindo, né? Onde maridos já estavam morando no hotel, já tinham feito a partilha dos bens, né? E aí Deus restaurando ali a aliança novamente. Isso é lindo, né? E aí eu estava até faceiro, né? Pai, não levei nem uma esfrega do maligno durante esse período todo. Estava top, né, rapaz? Foi só terminar. Mas crente hoje tem medo do maligno, sabia, irmão? Sim. Eu lembro num dos resgates que eu fui. Resgate não, foi um impacto que teve aqui. Tinha um rapaz bem grandão que ele estava possesso de um espírito maligno. Você já via na aparência dele que aquele demônio ia se manifestar durante o encontro, né? E aí os intercessores na fila aqui e as pessoas que estavam sendo ministradas lá. Foi interessante que quando deu a partida para os intercessores tocar nas pessoas, todo mundo fugiu daquele homem. Você entendeu? Todo mundo fugiu daquele homem. Porque foi só encostar a mão nele, ele já caiu no chão e começou a espernear, né? Mas muitos crentes não querem esse contato. Tem medo do maligno, né? E nós não podemos ignorar os seus ardis, as suas artimanhas, né? Porque nós sabemos que ele às vezes faz estragos por aí, né? Ele é um anjo poderoso. Só que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós não desprezamos, não menosprezamos os seus ardis, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então nós seguimos com toda a vigilância. Mas as pessoas às vezes não querem, porque sabem que vão ser incomodados espiritualmente. Não é isso? Ser incomodados espiritualmente. A retaliação, não é isso? E ali você vê que a retaliação é uma coisa boba quando você... Às vezes a sua esposa fala uma coisa e você entende outra. Ou você disse uma coisa e ela entendeu outra. E ali trava um negócio que você... Depois que você vai resolver a coisa através do perdão, que é a ferramenta que nós temos, né? Homem tem 2 ferramentas, ficar calado e pedir perdão, né? É assim, irmão? Então, você vai resolver as coisas através do perdão ali, da palavra de Deus, da oração. Você vê que vocês brigaram por uma coisa bem insignificante. Mais uma vez você foi enganado pelo maligno e vai sofrer as consequências. Então tem muitas pessoas que fogem disso, né? Fogem disso. Não quer pegar aquela pessoa que está sofrendo dificuldade. Certa feita, mandaram um casal na minha casa porque eles estavam tenso o negócio lá. E a hora que eles entraram meio de cara virado um para o outro. E aí sentaram na mesa e nós começamos a conversar. Eu até contei uma piada para mim sondar ali o nível da briga, né, irmão? Ver se estava mais fácil ou mais difícil, né? Rapaz, ninguém riu. Ou o cara que conta piada ruim, né? Falei, o negócio está difícil aqui, né? Pensei que estava mais fácil, né?
Mas aí eu falei para eles assim, vamos fazer uma oração? Vamos. E a hora que começou a oração, eu falei, Senhor, em nome de Jesus, os demônios que adentraram aqui com esse casal, eles vão sair agora. E começou a oração, terminou a oração, a cara já era outra. Eu não contei a piada não, irmãos, nós fomos para a ministração da palavra. Quando terminou a ministração da palavra, é interessante a mão de um caçando a mão do outro, né? E eu fico olhando essas coisas porque os milagres de Deus, eles são fantásticos, né? Chegam divididos pelo maligno e saem entrelaçados pelo poder da palavra. A palavra, ela vai restaurar, ela vai trazer as convicções de volta, a paixão de volta. A palavra renova tudo, renova a libido, né? Sabia disso não, irmãos? Quando eu fui para a escola do sobrenatural, né, às vezes tu vive uma vida de correria, né? E ali, conforme eu ia sendo ministrado, tocado pela palavra e tudo, vamos lá. Então nem toda a terra da Palestina estava conquistada, mas a partir do capítulo 13, nós vamos ver Josué dividindo a terra. A partilha da terra era uma declaração por fé das coisas que eles, pela direção de Deus, se propunham a realizar através da luta que ainda continuaria. E foi isso que os israelitas fizeram, avançaram para um futuro esperançoso ao dividirem entre si grandes faixas de terra que ainda estavam nas mãos dos seus inimigos. Como que a gente faz com o irmão frouxo? Você é um frouxo, rapaz. Vamos lá, entender? Aqui, aqui, ó. A planície de Moabe, os moabitas estavam bem aqui. Então, a Manassés ficou aqui, Gade aqui, Ruben aqui. O rio Jordão está onde? Aqui, ó. Ó, aí eles cruzaram o rio Jordão e deram de cara com Jericó, não é isso? Logo em seguida foram para a cidade de Ai. Vamos ver onde que estavam os gibeonitas. Se vocês verem. Aqui, ó, é? Não, onde que está? Aqui? Ah. Aqui, ó. Aqui. Então eles estavam longe, mas seriam os próximos, né? Então eles falam, vamos antecipar aí, vamos fazer alguma coisa para mudar a nossa história, né? E aí eles pregam essa peça no Josué e acabam se dando bem. Se dando bem não, né? Porque morreram quase todo mundo, gente. Então vamos lá. O tabernáculo levantado em Siló. A palavra Siló significa descanso. Deuteronômio 12, 5 a 4, era o lugar escolhido por Deus para ali os filhos de Israel se chegarem 3 vezes por ano para prestarem culto. Durante o tempo de Josué, Siló era uma cidade central. E até o tempo de Samuel, ela era a sede do tabernáculo. No tempo dos juízes, se celebrava ali uma festa anual. Israel havia conquistado a terra e agora poderia descansar da luta. Falando espiritualmente, o descanso somente é encontrado no culto a Deus, na sua presença. Daí o sentido da palavra Siló ser descanso, né? Então, descanso só vem quando há o cultivo da presença de Deus, né? Nós só nos sentimos descansados quando a presença de Deus está conosco. Então, quando ele escreve em Mateus 11, 28, diz que, né? Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo que é leve, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, viver na presença do Senhor, o culto ao Senhor, nos dá descanso. Então, o tabernáculo é levantado. Aqui tem uma coisa legal, que são as cidades refúgio. Às vezes hoje, quando nós vemos o direito penal aí, com um monte de benesses para os presos, né? A gente fala assim, é injusto isso, né? Progressão de pena e tudo, né? A gente fala isso, né? Eu fui visitar um irmão que estava cumprindo uma pena, e cheguei lá, ele estava com uma tornozeleira eletrônica, né?
E aí eu cheguei lá, ele chamou eu e minha esposa para nós orarmos com ele lá. Ó. E aí nós chegamos lá, a hora que eu olhei na perna dele, eu falei bem assim, hein, você sabia que Caim usava uma igual essa? A de Caim não era tão moderna quanto essa, né? Mas também tinha uma marca nele, por causa de uma pena aplicada pelo Senhor. É interessante como que as regras, elas têm um nascedouro que a palavra de Deus, ela foi uma fonte riquíssima para o direito romano, né? Você vê que não se usa muito o Código de Hammurabi, por exemplo, porque era uma lei dura, né? Então a lei que visa a ressocialização é a lei do Senhor, que dá a segunda chance, que perdoa, né? Então, todo o nosso Código Penal, ele é baseado na palavra de Deus, especialmente na graça de Deus. Às vezes nós achamos até excessivo no nosso direito penal, né? Se você for falar com um muçulmano, por exemplo, se você roubar, eles cortam, é a mão esquerda, irmão Irã? É a mão esquerda. É a mão esquerda porque a direita é usada. Mas se você cometer o crime outra vez, eles cortam o pé esquerdo, porque eles entendem que sem um pé e sem uma mão, você ainda pode trabalhar. E aí o cara perguntou, mas isso é bárbaro, o povo dos direitos humanos, né? Então, ele disse assim, não, a espada está lá, quem corta a mão é a pessoa, não é isso? Quando ele vai roubar, ele está colocando a mão para ser cortada, né? Nossa, uma lei rígida, né? Uma lei rígida. Então, para os muçulmanos é isso. Mas aí, voltando para a cidade de refúgio, né? Cidade de refúgio era o quê? A lei dizia assim, que se você cometesse um homicídio, um crime, você teria que pagar com a sua vida, não é isso? Se você cometesse um homicídio, um crime. Mas aí tinha o quê, por exemplo? Os homicídios culposos, onde não teve a intenção de matar. Então, às vezes, você estava cortando lenha ali, o machado escapou do cabo e matou o seu companheiro de trabalho. Por mais que a ação tenha acontecido por sua causa, pela sua imperícia, pela negligência ou pela sua imprudência, mas você não queria, não teve dolo nisso. Foi uma questão de culpabilidade. Então, o que eles faziam? Essa pessoa corria e entrava numa cidade dessa. E lá nessa cidade, ele ficava lá até que o sacerdote, o sumo sacerdote, morresse, ou as pessoas que estavam reclamando essa demanda desaparecessem do mapa. Exalto, mas se mentisse? Aí se mentisse era executado lá também. Se você matasse com dolo e corresse para uma cidade dessa, a pena seria a morte mesmo. Então, juntava a galera lá e executava você. Então, aqui nós temos o nome de algumas dessas cidades e vocês vão ver uma coisa interessante sobre o significado do nome delas. Então, Quedes significa santuário, Hebron, comunhão. Então, a cidade de Caleb era uma cidade refúgio. Siquém, ombro, Ramote, alturas. Todas são conhecidas, todas são características que apontam para segurança e conforto. Bacana, né? Aí nos capítulos 23 e 24, nós temos as despedidas e a morte do grande Josué. Já velho, com mais de 100 anos, Josué exorta o povo. Seu discurso pode ser dividido em 3 partes ali. Então, ele vai... Primeiramente, Josué lembra ao povo a fidelidade de Deus em todas as coisas que falou. Capítulo 23, versículo 14, ele vai relembrar o povo. Olha, como Deus foi fiel. Né? Todas as promessas que não foram cumpridas não foi por culpa do Senhor. Foi porque nós não cremos, né? E por isso nós não as colhemos. Depois ele dá alguns conselhos. Primeiramente ele exorta a coragem, depois a obediência e separação. E por fim exorta que se voltem sempre para Deus. Não é isso? Então, mantém-se puro, separados, não façam as alianças que ele havia determinado, que o Senhor já havia determinado,
para que vocês continuem nesse ânimo diante do Senhor. E avisos, o principal aviso é para que Israel não se una ao restante das nações para pecar contra o Senhor. Israel não havia expulsado totalmente os inimigos e por isso eles lhe serviriam de laço e provação. Então, Josué dá esses conselhos antes da sua morte. E é interessante que você olhando para a vida de Josué, é uma história de fé, de superação, né? Num momento difícil, ele perde o grande mestre, que é Moisés, né? Com quem ele aprendeu lado a lado ali, a depender do Senhor, a viver no Senhor, e a sempre olhar para o Senhor nos momentos de dificuldade. Então, eu acho interessante, é um livro onde você pode buscar para falar de autoafirmação, de fé, de coragem, porque você nunca viu Josué retroceder diante de nada, né? Nunca viu Josué amarelar diante do seu exército, né? Você nunca viu Josué confuso em relação aos seus objetivos, né? Um guerreiro com força, com determinação, né? Um cara escolhido a dedo, né? Substituir Moisés não era uma coisa fácil, né? Esse Moisés, ele causa problema até no Novo Testamento, né? Por ser o representante da lei, não é isso? Moisés, se ele vivesse hoje, ele seria um dos maiores ministros dessa nação, não é isso? Não vou colocar Xandão não, porque fica chato. Mas seria um desses caras que com influência na nação. Fala, dona Cléia. Boa pergunta. Então nós temos que ter cuidado com a obra que nós estamos fazendo. Sabe a diferença entre legado e herança? Né? Então às vezes tem muitos pais que deixam um capital excelente, mas não deixam legado para os seus filhos. Muitos pais erram em fazer a sucessão, não é isso? Muitos pais, quando eles morrem, a família perde o domínio, perde o equilíbrio, porque ele não gerou maturidade. O irmão Bill Hybels, eu estava lendo um livro dele, ele conta uma experiência. Não, eu estava assistindo o Summit, e ele estava falando com a Melinda Gates. E ele disse assim que, hoje ele fala de liderança com algumas pessoas que são referência no mundo, não é isso? O Summit é uma ferramenta que Deus criou através do irmão Bill Hybels. Eu acho que um dos caras que... Ele, o John Maxwell, são pessoas que falam de liderança com muita propriedade. E diz ele que nunca entendeu, mas diz ele que às vezes eles vinham voando, ele e o pai dele, eles tinham um pequeno avião, e diz ele que o pai dele, ele é adolescente, o pai dele falava: Bill, se prepara que você vai fazer uma aterrissagem hoje. E diz ele que aquilo era morte para ele, né? Porque ele tinha que assumir o controle da aeronave. Mas diz ele que quando aquilo tocava o solo e dava tudo certinho, diz ele que aquilo era uma vitória. Qual adolescente que não gosta disso, cara? Mas diz ele também que às vezes que ele chegava, o pai dele tinha uma paixão que era velejar, né? Então, num barco à vela, o mar agitado, chegava no cais, o pai falava assim: ó, aquela vaga. Diz ele que ele podia bater no cais, podia bater em outra embarcação, podia dar prejuízo. Mas diz ele que o pai dele submetia isso, gerando nele características de um líder. Não é isso? Por isso ele tem um legado. Josué aprendeu tudo isso ao lado de Moisés, mas eu creio que a guerra consumiu Josué. Mas Exalto, tanto de Moisés como de Josué, houve negligência em não deixar... Eu não vou dizer negligência, creio que cumpriu, não vou chamar Josué de negligente hoje na aula. Mas você vê depois que o período que nós vamos entrar agora, que é o dos juízes, é um período que o povo perde a noção. E aí Deus tem que levantar juízes. Por quê? Porque não tem liderança.
né? Quando você vê um filho ter que ir, quando você vê um promotor da infância e da juventude ter que chamar o filho de uma pessoa para dar uns esfrega nele lá na promotoria, é porque o pai falhou, não é isso, gente? Conheço uma pessoa que chamou a filha lá e o promotor deu um sabão tão grande na menina que acho que ela nunca tinha ouvido aquilo na casa dela. Porque, cara, um dia tinha um menino lá em casa e a mãe dele falando das dificuldades de aprendizado desse menino. E aí ela começou a gritar. Aí eu já notei que existia um desequilíbrio nessa mãe, né? Porque você vai ver, eu vou te dar um pau que você vai ficar mijando sangue. Eu não confio nesse tipo de gente que fala muito. Daí o menino olhou para ela e falou: mãe, a senhora está assistindo muita série, mãe. A senhora sabe que não é assim. A senhora sabe que a senhora não é essa Brastemp toda. Você vai ver então. E ele, ó, fez assim. Então, gente, olha o prejuízo que vai ter essa criança. Depois ela vai ter um juiz que vai dar uma sentença na vida dela porque ela não teve limites. Não é isso? Então nós não precisaríamos de juízes se existissem líderes, né? Se o Senhor implantasse totalmente o seu reino hoje na terra, nós não precisaríamos de judiciário, os advogados estavam prejudicados, não teria sistema prisional, não é isso? Se o reino fosse implantado, quando o reino for implantado totalmente na terra, nós não precisamos disso. Sem presídio, sem nada. Por quê? Porque se eu vivo de acordo com o Senhor, eu não vou cometer crimes. Não é isso? De acordo com o Senhor, eu não vou cometer crimes. O capítulo 24 certamente não foi escrito por Josué e nele vemos o homem de Deus morrendo de velhice. Esta é a recompensa para aqueles que confiam em Deus, têm as suas forças renovadas e chegam a ter muitos anos de vida para ver a bondade do Senhor na terra dos viventes, né? Opa! Ó, naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que melhor lhe parecia aos olhos. Esse é um texto final do livro de Juízes. O livro de Juízes ele foi introduzido nesse contexto. Por não haver rei, por não haver liderança, Josué tinha morrido. Adivinha quanto tempo demorou para virar desordem? 25 anos. Com 25 anos, a nação estava o caos. Demorou mais que o Lula, né? Oh. Então, o livro de Juízes ele vai narrar a história dos primeiros 300 anos na terra de Canaã. Naquele dia não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava melhor. E aqui é interessante isso aqui, ó, o povo se afastava de Deus e este por sua vez permitia a opressão de um inimigo como disciplina. Então agora nós tínhamos vizinhos que eram maus, não é isso? E aí eu não estava andando na presença do Senhor. Esses vizinhos eram nossos inimigos. Nós tínhamos dado uma surra neles, expulsado eles da terra, matado muitos deles, e eles estavam ali querendo o quê? Uma oportunidade para oprimir, né? E aí o povo pecava, se afastava de Deus, Deus permitia que esse vizinho fosse lá e oprimisse o povo. Na história da igreja, podemos ver a mesma situação. Quando não há uma direção de Deus, nem liderança levantada por Deus, o povo anda pelo seu próprio caminho. E a consequência é a opressão e derrota. É isso? O livro de Juízes conta a história de Israel, a morte de Josué até os dias de Eli e Samuel. O livro cobre um período de transição entre o estilo de vida tribal e nômade e a organização de um estado monárquico. Então você vai ver que lá no fim desse período dos juízes, com Samuel, Eli,
nós vamos ter o estabelecimento da monarquia. O povo vai falar assim, ó, nós não queremos falar com o profeta e o profeta falar com o Senhor, não. Agora nós queremos complicar mais ainda. Queremos um rei, o rei fala com o sacerdote, não, o rei fala com o profeta fala com... Né? Cada dia mais se distanciando do Senhor. Então Deus ficou irado por um rei. Imagina se você tem uma filha e você tem uma babá e ela fala assim, mãe, pode ir embora, eu quero ficar com a babá. Então nesse tempo era os sacerdotes, né, dirigido por Deus que governavam. Nesse tempo aqui do livro dos Juízes era só os juízes. Lá no tempo de Josué, Josué era que... Aí não tinha quem resolvesse nada. Não existia liderança, aí Deus levantava os juízes. Na maioria deles, eles eram guerreiros, né? Então eles vinham para guerrear contra o povo e tirar a opressão. Pecava, opressão. Pecava, opressão. Na verdade, Deus não levantava a liderança porque Deus queria uma dependência exclusiva dele. Sim. Mas o povo, pela rebeldia... Então o livro toma o seu nome dos homens que guiaram Israel nesse período. Os juízes, entretanto, não eram apenas libertadores e salvadores em tempos de opressão, eram também governantes. Então aí nós temos o que? Importante. Os 3 tipos de juízes que nós temos. O juiz guerreiro, como Sansão e Gideão, né? Que Sansão foi um dos que mais matou nesse período, né? O juiz sacerdote, como Eli, por exemplo, todas as questões eram levadas para Eli para ela resolver. Ah, e tal, briguei com a mulher, vai lá no Eli. E o juiz profeta, como Samuel, que também era consultado constantemente pelas pessoas para... Você vê que quando foi eleger o monarca, quem deu a unção foi Samuel. Então o livro de Juízes é um completo contraste com o livro de Josué. Enquanto em Josué vemos alegria, vitória, direção de Deus, progresso, fé, liberdade, em Juízes vemos soluço, interesses terrenos, derrota, declínio, incredulidade e servidão. Houve 15 em Israel, somente 13 aparecem no livro dos Juízes. Os outros 2, Samuel e Eli, aparecem lá no livro de Samuel. Também atuaram como juízes. Então o tema do livro: naqueles dias as visões de Deus eram raras e cada um fazia o que melhor lhe parecia aos olhos. Como não havia uma palavra de Deus e nem tampouco uma liderança com visão, o povo fazia o que melhor achava. E aí o livro, o contexto do livro é apostasia, servidão, arrependimento, livramento. Então, pecavam, opressão. Se arrependiam, libertação. Pecavam, opressão. Se arrependiam, eram libertos, né? Quando diz assim, naqueles dias as visões eram raras, é interessante, né? Que o Senhor tem uma palavra muito dura que diz, quando vier o Filho do Homem, ele encontrará fé na terra? Porque a pergunta que nós temos hoje é, por que Deus não aparece constantemente aqui? É porque talvez se ele aparecesse e fosse identificado, nós mataríamos ele de novo, né? Mas eu consigo ver Jesus constantemente agindo. Não é verdade? Ah? Mas eu nem gosto de dizer que a igreja está fria. É igual assim... Às vezes eu vejo uns irmãos que eles têm um saudosismo, né? Ah, a igreja do passado, né? Eu acho melhor essa. Eu vejo pessoas apaixonadas. Eu vejo pessoas apaixonadas. E o que o Senhor quer é que essa paixão seja multiplicada. E como que nós podemos multiplicar essa paixão? Plantando, não é isso? Então, se eu sou uma pessoa apaixonada, quem está do meu lado provavelmente vai herdar essa característica, né? Vai herdar essa característica. Então, nós temos uma missão muito grande de levar as pessoas à dependência do Senhor.
Ontem eu vi, até postei no grupo da igreja, uma mulher que invade um evento lá e pega o microfone e declara Jesus Cristo, né? E disse, Maomé está morto. Né? Morto. E eu quase postei debaixo. Assim, começou a guerra, porque alguém que proclama publicamente que o Senhor é vivo, Ele é real, Ele é poderoso e Maomé está morto, não vale nada. Né? Eles matam por isso, sabiam, né? Naquele incidente lá que o jornalista fez uma charge com Maomé, né, eles botaram uma bomba lá, né? Então eles são bem, assim, falar do Deus deles, eles são bravos, né? E aquela mulher é bem corajosa, né? A verdade é essa, né? A verdade é essa. O problema dessa força espiritual das trevas é que eles querem anular tudo que se refere a Jesus. E uma coisa que eu vou dizer, eu não acho essa guerra lá em Israel tão perigosa quanto a que tem no Brasil. Nós estamos vivendo no Brasil uma guerra ideológica onde você não sabe o que é verdade. Sim ou não? Não sabemos, cara. As pessoas defendem a mentira com tanta propriedade que você fala, será? Aí você fica, será? Você não já duvidou, não? Será mesmo? Será que o Hamas não é bonzinho? Né? Agora pensa no prejuízo de Israel. Financia os caras, né? Mata a fome da Palestina, dá água para eles, dá trabalho para eles, né? E os filhos são instruídos a quê? A odiar o povo judeu. Mas não é o povo de Deus, é odiar o próprio Deus. Porque eles representam o próprio Deus. Então as crianças são ensinadas. Aqui na Venezuela, o governo lançou um desenho animado chamado Super Nick. Viram? E o inimigo, o arqui-inimigo do Super Nick é os Estados Unidos. Então as crianças crescem assistindo que Nicolás Maduro é bom. E essa mentira é repetida na mente dessa criança até tornar ela uma pessoa que não pensa, um analfabeto, funcional, ideologizado, para fazer o que eles querem. Você vê pessoas que são questionadas na rua sobre qualquer assunto, você vê que já tem déficit cognitivo por causa dessas ideologias. Pessoas que abandonaram a ciência, que é algo que trabalha tanto ao lado de Deus, para crer em fábula. Né? Para crer em fábula. Agora vamos tomar um café, gente? Então entrega o jejum aí.